eu vou começar a oferecer as chaves do castelo spinozano. É claro que você deve entender que isso aqui poderia merecer 1 milhão de aulas, mas é claro que você vai entender que as ideias que, a meu juízo, são as centrais, eu vou destacar. Em primeiro lugar, Spinoza é um autor, para você se situar, Spinoza é um autor do século XVII. E, portanto, ele viveu de 1600 e pouquinho a 1600 e alguma coisa. Spinoza viveu em torno de 40 anos. Aliás, talvez tenha vivido exatamente 40 anos. E Spinoza passou a sua vida, a maior parte do tempo, em Amsterdã. Ele nasce no seio de uma família de judeus religiosos. Os pais de Spinoza tinham sido expulsos de Portugal pela Inquisição. Portanto, Spinoza é holandês de família portuguesa. Spinoza, portanto, tem uma formação uma formação teológica, né? Antes de mais nada. E uma formação teológica fundada no judaísmo. Spinoza, portanto, é um fino conhecedor do Velho Testamento. Então, todas essas informações poderiam levar você a imaginar que Spinoza fosse um pensador, digamos, muito próximo do pensamento monoteísta religioso. No entanto, quando você vai ler, você se depara com um pensamento que nós poderíamos, a grosso modo, denominar de um pensamento radicalmente materialista. Então, é claro que a filosofia de Spinoza desmente a sua biografia. É um caso clássico de ruptura entre a biografia e a bibliografia. Então, isso nos permite concluir que Spinoza foi levado a pensar muito na contramão da sua formação inicial. E é claro que, como nós conhecemos coisas que nos destacam do senso comum, como nós somos leitores de Bakhtin,
como nós, alunos desta escola, sabemos que ninguém tira nada do nada, como nós sabemos que o gênio nada mais é do que alguém que rearticula de maneira mais criativa que os outros uma polifonia discursiva à disposição, como nós não estamos dispostos a idolatrar ninguém, temos apenas que concluir que Spinoza, além de ter lido a Bíblia, deve ter lido um monte de outras coisas que não eram a Bíblia. Está perfeito? Não vamos deixar, né? Quer dizer, nós não vamos atrás das biografias oficiais que contam apenas isso. Spinoza era para ser rabino e de repente converteu-se num materialista, como se ele tivesse sido acertado por uma pedra ou por um vaso, né? E tivesse começado a dizer coisas contrárias a tudo que... Não funciona assim. Não funciona assim. Em outras palavras, se Spinoza terminou concluindo as coisas que concluiu, é porque certamente a sua formação foi muito mais ampla do que a formação oficial da igreja judaica que ele frequentava. E é claro, isso obviamente nos leva a supor que ele teve essa formação sozinho, uma espécie de autodidata, de uma série de leituras que são condição para que Spinoza tenha concluído as coisas que concluiu. Claro está que, dentro dessa perspectiva, a primeira coisa que você tem que ter como premissa na sua cabeça é que Spinoza, antes de mais nada, é um pensador monista. E o que isso quer dizer? Para você entender o que é um pensador monista, e é claro, são categorias e jargões que a gente acaba usando para você, na hora de ler os manuais, não ficar na mão, mas exige uma certa comparação com o resto. É preciso que a gente se remeta a Platão, porque Platão é o pai fundador do pensamento dualista. Então, o que é o dualismo platônico? É a firme convicção de que existem dois mundos e que para dois mundos existem duas partes do homem, a rigor, né? O mundo é dois e o homem é dois, por isso o dualismo, né? O mundo é dois porque tem dentro e fora da caverna, né? O mundo é dois porque tem o mundo percebido e o mundo das ideias. O mundo é dois porque tem o mundo das sensações e o mundo das idealidades e das verdades. O mundo é dois porque dentro da caverna você tem impressões sensoriais e fora da caverna você tem atividade intelectiva mesmo, né? Coisas que passam pela sua cabeça, né? O mundo é dois, porque o primeiro mundo é de segunda classe, é o mundo das experiências, e o outro mundo é o mundo de primeira classe, é o mundo real, que é o mundo das ideias. O mundo é dois, porque o primeiro mundo é um mundo de ilusão, né? De erro, e o segundo mundo é um mundo verdadeiro, né? Então, eis aí o dualismo clássico de Platão. Dois mundos. O primeiro mundo das coisas que você vê e o segundo mundo das coisas que você pensa, propriamente, né? Dentro e fora da caverna, né? Ora, Platão, eu espero, porque tem certas coisas que a gente é obrigado a refrescar com você, mas eu não tenho a menor ideia se isso é um refrescamento ou se isso é uma novidade, porque eu não sei propriamente o que foi que você estudou antes. Mas eu tenho a impressão que o livro 7 da República, que é o mito da caverna, você deve ter ouvido falar em algum lugar, até no ensino médio, né? Então, para Platão, tem dois mundos, dentro da caverna e fora da caverna. Por quê? Porque são duas coisas diferentes, né? É claro que, por conta de dois mundos,
o homem também é dois. O homem é corpo e o homem é alma. E qual é a graça do pensamento de Platão? É que corpo e alma são entidades soberanas, né? Potencialmente autônomas. O corpo é isso que você usa para se deslocar, né? O corpo é isso com que você tem muito contato. O corpo é finito, o corpo é transitório, o corpo é percebido pelos sentidos, o corpo está em decomposição, o corpo está em corrupção ininterrupta, o corpo é o que você mais conhece, o corpo. Agora, o homem também é alma, e a alma de Platão, ela é dividida em 3 partes, você já deveria ter uma noção disso, mas fundamentalmente a função primeira da alma platônica é refletir, é pensar. Então, quando você pensa, isso é a alma em ação. Então, ora, sendo assim, o que é que você deduz? Você deduz que o corpo tem mais a ver com o primeiro mundo, o mundo de dentro da caverna, e a alma tem mais a ver com o segundo mundo, que é o mundo de fora da caverna. E, portanto, você só pode alcançar o segundo mundo pensando, né? Através da razão, né? E desconfiando muito das coisas que vê. Porque aquilo que você vê é fonte de equívoco e de incerteza o tempo inteiro, né? A percepção sensorial, ela é desconfiável. E ela é desconfiável porque o mundo que os sentidos percebem é um mundo transitório. E você só pode perceber o mundo em perspectiva. Em perspectiva. Perspectiva. Não sei se você me entende. Você não me entende. Eu nunca posso chegar na realidade das coisas se eu tenho delas infinitas perspectivas. Continuou sem. Então vamos. Guguinha, faça aí um malabarismo. Né? Vamos pegar esta joia. Como é seu nome? Amanda. Você vê que eu estou contemplando a Amanda. Mas o que eu vejo da Amanda é uma perspectiva. Se eu mudar um pouco a perspectiva, é outra Amanda, 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 é outra Amanda. Eu tenho infinitas perspectivas. Se eu for um pouco mais para trás, é outra Amanda. Olha como ela está aqui, né? Imagina que agora ela ficou desse tamanho assim. Se eu for chegando, ela aumenta de tamanho. Se eu for para trás, eu não vejo o rosto de Amanda. Então o que eu tenho? Eu tenho 1 milhão de Amandas, e é claro que tendo 1 milhão de Amandas, Amanda escapa. Porque o ser é um só. Não quer sentar? Senta. O ser é um só. Se o ser é um só e os sentidos te proporcionam infinitas perspectivas, isto quer dizer que os sentidos te afastam do ser. Está perfeito? Então, claro, o dualismo de Platão é alguma coisa que nos é familiar. E a primeira informação importante sobre Spinoza é que Spinoza não é Platão. Em outras palavras, Spinoza é um filósofo de um mundo só. E sendo Spinoza filósofo de um mundo só, o que Spinoza propõe?
Spinoza propõe que o mundo sensível e o mundo inteligível sejam um mundo só, e Spinoza propõe que em você, o corpo que percebe é também o corpo que pensa. Em outras palavras, o que Spinoza vai nos propor é que não existe descolamento possível entre as sensações e as ideias. O que Spinoza vai nos propor, portanto, veja, procure entender isso, né? Porque se você pega um cara como Platão, veja só um raciocínio tipicamente platônico. O corpo tem apetites, mas os apetites do corpo, eles podem ser julgados pela alma como se fossem uma coisa externa a ela. Então você percebe que, de certa maneira, para Platão, a alma pode deliberar contra os apetites do corpo. Você quer alguma coisa, mas não faz. Então vamos imaginar, eu poderia dar um exemplo que eu gosto muito, que é, certa feita, um amigo meu, chamado Avelino, e eu tenho amigos sempre muito distantes do mundo acadêmico. Você não tem noção de quanto. No mundo acadêmico eu só tenho adversários. O Avelino é cobrador. E um belo dia, Avelino me propõe uma aula de hidroginástica na hora do almoço na ACM do centro. Ficou claro? Rua Nestor Pestana. Eu falei, se você olhar bem para mim, você pode imaginar o quanto uma aula de hidroginástica na hora do almoço possa ser um programa que me é familiar. Eu falei, tá bom, um dia a gente vai. Não, você tem que vir, então. E Avelino é um fulano muito insistente. Muito, sim. É das pessoas mais chatas que o mundo já fabricou. Ah, e por que é seu amigo? Porque as pessoas têm vícios e virtudes na mesma proporção. Normalmente uma pessoa sem grandes vícios também não tem grandes virtudes. É uma espécie de figura sem graça, água morna. Nossa, teria tantos exemplos para dar que vocês conhecem, mas eu vou ficar quieto. É gente assim sem graça, sem grandes vícios e sem grandes virtudes, né? Avelino não, ele é chatíssimo, mas é super solidário e tal. Então um dia eu fui, aluguei o roupão, comprei uma touca, e meio-dia eu estava na piscina da ACM do centro. Eu espero que você... É muito boa a piscina, que fique claro. E também é muito quente a água, é muito agradável, né? Eu me surpreendi. Mas não o suficiente para justificar eu estar ali. Então eu entrei na piscina, a idade média da turma que estava esperando o professor era de 157 anos, comigo. Mas tudo bem, né?
Eu só achei engraçado porque a ACM é a Associação Cristã de Moços. Bom, então eu, como não faço nenhum movimento inutilmente, eu esperei ali, sabe? Eu afundei até aqui, né? Enquanto os outros se aqueciam, eu ali, em posição de meditação. Foi aí que chegou, exatamente a 12h15, a professora. E quando a professora passou, o Avelino, que estava do outro lado da piscina, gritou: eu não falei que valia a pena! Eu então submergi como um submarino, porque a piscina inteira olhou para mim, inclusive a professora, então eu, cobri assim a cabeça e tal. Eu fiz 1 ano e meio de hidroginástica por conta dos glúteos da professora Kátia. E é claro que durante 1 ano e meio o meu corpo clamava pelo toque glúteo. E durante 1 ano e meio isso não aconteceu. Não sei se você está me acompanhando. Tá? Até que enfim tem alguém prestando atenção. Companheiro solidário. Ainda está me entendendo. 1 ano e meio. Então, você diz, o corpo está pedindo que eu passe a mão na bunda da professora. E eu não passo. Explicação de Platão. Tem o corpo e tem a alma. A alma não deixa o corpo fazer o que o corpo quer. Por quê? Porque a alma pensa e ao pensar define. Você percebe que essa é a filosofia oficial. Eu não tenho como você entender moral se você não entender isso. É a filosofia oficial. Deixa eu te explicar. A filosofia, ela tem um pensamento chapa branca. E qual é o pensamento chapa branca? O pensamento chapa branca é Platão, Descartes e Kant. Esse é o pensamento chapa branca. O corpo quer, mas a alma não quer. Então, até para quem, por exemplo, é profissional do direito, isso tem que ser assim. Vou explicar. Se você põe uma pessoa na cadeia, por que você põe uma pessoa na cadeia? Me diz. Porque você supõe que ela poderia ter feito diferente. Se você supõe que ela poderia ter feito diferente, você, de certa maneira, supõe que ela poderia ter pensado de forma a impedir que o seu corpo agisse daquela maneira. Então você supõe que Platão tem a razão. Está me acompanhando? Supõe. Então quando, aqui no departamento, eu sou chamado semanalmente para ser advertido pelas razões mais bizarras, toda a advertência que eu recebo supõe que eu poderia ter feito diferente. E se eu poderia ter feito diferente, o que isso quer dizer? O meu corpo deseja, mas eu não dou trela. Eu não dou trela. Ora! Você vai dizer, professor, o senhor vai me desculpar, mas isso que o senhor está ensinando é o óbvio. A gente pensa e a gente segura a onda. Eu quero comer o bolo de chocolate, eu não como. Eu quero passar a mão na bunda do professor e eu não passo. Eu quero não sei o que e eu não faço. Por quê? Porque existe uma autonomia da parte superior da alma em relação aos apetites do baixo ventre. Por isso é assim. E é por isso que eu poderia ter feito coisas que eu não fiz. É por isso que não sei o que dá. Então, você é um herdeiro do pensamento moral chapa branca. Pois Spinoza é uma espécie de pai fundador do pensamento chapa verde. E quem é que se alinha com esse pensamento chapa verde? Por exemplo, depois de Spinoza, David Hume, depois de David Hume, Nietzsche, depois de Nietzsche, Freud, depois de Freud, Foucault, etc. E o que esses caras vão dizer? Não é bem assim.
Não existem duas coisas autônomas. O teu corpo, cheio de pinto, cheio de hormônio, que deseja, e a tua alma, cheia de ideias, que controla o corpo. Não! O que você pensa tem a ver com o que você sente. E, portanto, de certa maneira, tudo que vem à tua cabeça tem como componente explicativa as tuas sensações. Em outras palavras, aí você, claro, o que você poderia imediatamente perguntar, né, é por que então eu não passei a mão na bunda da professora? Que explicação o materialismo daria para isso? E a resposta é óbvia. É porque existe um afeto, uma sensação, em sentido contrário à do tesão, que me impede, que vence o tesão. Não é? Né? A razão é apenas uma maneira de traduzir em alguma coisa compreensível para mim o resultado dos meus afetos, que são soberanos. Aí você vai perguntar aí, qual é o afeto, qual é a sensação de corpo, qual é a força vital que se opôs ao tesão do toque glúteo? E a resposta é um afeto que costuma ser muito recorrente nessas horas e muito importante para a civilização, que é o medo. É o medo. Então o medo venceu o tesão. Porque quando o tesão vence o medo, você simplesmente passa a mão na bunda da professora tranquilamente. E para que serve a razão? Para traduzir em uma fórmula compreensível por você e pelos outros aquilo que os teus afetos soberanamente determinaram que acontecesse. Em outras palavras, acho que você entendeu, você é regido. Então, quando o cara tira uma metralhadora no cinema e mata 7, ele não poderia ter matado nem 6 e nem 8. Ele fez o que o corpo dele mandou. É assim, o tesão venceu o medo, a raiva venceu o medo. E aí, a razão depois justifica ou não justifica, pouco importa. Mas não é que o meu pensamento, ele é uma instância autônoma em relação às minhas sensações. Até porque o meu pensamento, ele é produzido pelo corpo. É essa a ideia, não? Quem pensa é o corpo. Não tem corpo e alma. É o corpo que fica de pinto duro e é o corpo que pensa, é melhor não ficar de pinto duro. Por quê? Porque existe o medo na contramão. Eu espero que você tenha entendido por que Spinoza é um pensador monista. Porque só tem um mundo e o homem é uma coisa só. Então é claro, você vai dizer, mas e os outros herdeiros de Spinoza? Os outros herdeiros de Spinoza vão enfatizar aspectos que Spinoza deixou claro. Que a maior prova que a gente não é regido pela razão é que as coisas que passam pela nossa cabeça, que depois vieram a ser chamadas de consciência, elas não valem nada. Elas são a parte mais superficial da psique. Elas são um pedaço mínimo da psique. Em outras palavras, você pensa muito além do que te vem na cabeça. Então, o que isso quer dizer? Não só que a tua atividade intelectiva é corporal, como a consciência que você tem da tua atividade intelectiva é definida pelos afetos. E é por isso que grande parte das coisas que você pensa não estão na sua consciência. Não estão passando pela sua cabeça nesse momento. E é claro, quando não estão na consciência, mas existem, só podemos chamá-los de inconsciência.
Então você que acha que o teu pensamento comanda tudo, não passa de um verme. Porque você é incapaz de entender que aquilo que passa pela tua cabeça é um subproduto de um subproduto de um subproduto das tuas forças vitais. Você pensa o que só poderia pensar naquele momento. No fundo, o trabalho da razão é um trabalho justificador dos afetos. O trabalho da razão é um trabalho de encontrar uma fórmula que pareça confortável para você e para os outros a respeito do que você sente. Então, se você se encanta por uma mulher e por alguma razão institucional não era para se encantar, de duas uma, né? Você fica ali naquele embaço. Ou você engole o encantamento por medo da represália da civilização que zela pelas instituições, ou você não consegue engolir o encantamento. E aí você peita as instituições. Foda-se. E aí você vai encontrar discursos como, sabe, é melhor separar do que viver em litígio. Ah, mas e os filhos? Aí a sua razão, sempre a serviço das tuas gônadas, a tua razão dirá: as crianças sofrem menos quando a separação de um casamento tempestuoso. Entendeu? Você sempre encontrará um jeito. Por quê? Porque se o teu corpo manda ficar, é muito importante que os filhos tenham uma unidade familiar sólida. Se o teu corpo manda separar, é muito importante que os filhos não vejam os pais brigarem, é importante separar. E portanto você sempre terá um discurso à la carte para justificar aquilo que o teu corpo manda. Porque é claro, é o teu corpo que manda. Até porque é o corpo também que pensa. E o corpo não vai pensar na contramão do corpo. Seria uma contradição no próprio ser. Portanto, aquilo que você pensa está a serviço do que você sente. E não é possível entender o que você pensa sem entender o que você sente. Esse é o princípio da psicanálise. O que significa a análise? É analisar afetos para descobrir, para construir uma espécie de gramática da relação entre os afetos e o pensamento. Da relação entre as sensações e o que te vem à cabeça. Então veja o que diz Nietzsche. A consciência é uma garrafa vazia num oceano de afetos em maremoto. Acho que vocês entenderam. O que é a consciência? É o teu eu soberano. É o teu penso logo existo. É a tua razão, aquilo que você acha o máximo. Aquilo que faz você acreditar que você é dono de si mesmo. Só que a tua consciência, ela está para você como uma garrafa está para um oceano de afetos em maremoto. Em outras palavras, como você não sai da garrafa, você não consegue entender por que a garrafa vem para cá, vai para lá, vem para cá, vai para lá, e você diz isso, desmente, diz aquilo, desmente, não sei o que lá. Por quê? Porque o teu corpo é um turbilhão de forças vitais que leva a tua consciência para onde ele quiser. E você continua acreditando ser senhor de si mesmo. Sabe por quê? Porque dentro da garrafa tudo parece estar em ordem. Você estudou lógica, você estudou matemática, você estudou não sei o quê. Dentro da garrafa está tudo mais ou menos certinho. O problema é o que o corpo faz com a garrafa toda. E vira a garrafa de ponta cabeça, vira a garrafa de ponta cabeça, não sei o quê. E você, portanto, tem a ilusão de ser senhor em si mesmo, quando na verdade você só é um subproduto de forças vitais que você obviamente não controla. A frase de Nietzsche em alemão é "Es denkt in mir", quer dizer, algo pensa em mim. Portanto, não sou eu o senhor do meu pensamento, mas é o meu corpo que eu não controlo, porque você é gozado. Você aceita bem que você peristalta, não aceita? Teu intestino está funcionando agora? E você sabe que não é você que controla. Ele está ali. Ele por ele. Matéria
espremendo matéria. E para você tudo bem, né? O intestino. Agora, por que não aceitar que, tal qual o intestino peristalta, você tem sinapses se produzindo à sua revelia. E, portanto, aquilo que te vem à cabeça é tão incontrolável quanto o trabalho intestinal. Algo pensa em mim. Porque não sou eu, instância transcendente, a ser o gerador. Isso é muito fácil de perceber quando você viaja. E viaja nos dois sentidos. Você entra num ônibus para Ribeirão Preto. Conhecem Ribeirão Preto? Recomendo, é a minha cidade. Você pega o Buzungas Rápido Ribeirão Preto ou o Cometa. Por mais pós-moderno que seja o mundo, sempre haverá duas companhias para ir para Ribeirão Preto. Desde que eu nasci. Ou é Cometa ou é Rápido. E os dois andam cada vez mais devagar. Por legislações. E aí você senta na poltrona, tem que estar sozinho. Você olha para a janela, e como não acontece nada na Anhanguera, Bandeirantes, você começa a viajar. Viajar e viajar. E o que é que você rapidamente percebe? Que não funciona assim. Daqui a Ribeirão leva hoje 4h30 de ônibus. Não começa assim, olha, eu vou pegar o ônibus meia-noite, da meia-noite a 1 eu vou pensar sobre geopolítica, da 1 às 2 eu vou pensar sobre equações do segundo grau, das 2 às 3 eu vou pensar sobre a minha mãe, e das 3 às 4h30 eu vou pensar sobre mulheres nuas. Não funciona assim. Como é que funciona? Funciona aquilo que você poderia chamar de espontaneamente o pensamento vem. E aquilo que a psicanálise chama de livre associação de ideias. O que se recomenda no divã é isso, você deita e deixa fluir. Porque es denkt in mir, é algo que pensa em mim. Um monstrinho, produtor de pensamentos em você. É alucinante, você não é senhor do próprio pensamento. É como se, eu vou dar a minha última metáfora. Você tem toda a tua psique ao chão desta sala. E o que te passa pela consciência, imagine, né? O que te passa pela consciência, cadê aquela moça que tem o pincel? Você tem o pincel? As pessoas que me querem bem. Esse é o primeiro princípio da ética. Tratar desigualmente. Está aqui a tua psique, que se você quiser chamar de alma, pode, desde que você saiba que a alma é o corpo. É o corpo quando ele pensa, certo? Tem aqui a coisa, tem aqui o intestino. Isso não é alma, mas é corpo como isso aqui. Só que a tua consciência, imagine aqui uma lanterninha. A lanterninha produz uma luz. A tua consciência é isso aqui. E você acha que isso aqui é o mundo para você. É o que passa pela tua cabeça. E o que faz a lanterninha? Muda de lugar. Livre associação de ideias. E no momento 2, ela ilumina aqui. E no momento 3, ela ilumina aqui. E quem controla essa porra dessa lanterninha? São as forças vitais que controlam também o intestino, o pulmão, o coração, etc. E vão mudando. E aí, vamos imaginar que você tem aqui uma ideia, conteúdo de consciência triste. Pode ser? Aí você tende a se proteger. Então você tende a
tirar a consciência daqui. E quando você tira a consciência daquilo que te entristece, você vai chamar isso de recalque. Mas não é você que faz. Fazem por você. E aí você percebe que a tua consciência é a parte insignificante da tua psique, que por alguma razão você julga ser tudo, e por alguma razão você julga ser capaz de controlar toda a tua vida. Mas é isso que levará você a uma frustração profunda, quando você perceber que você não é senhor de si mesmo. Bom, acho que esse aperitivo foi bem legal. Agora a gente pode entrar no espinosismo mais propriamente dito. Spinoza entende a vida, anota aí, hein? Anota aí que vai cair, hein? Uma das 3 questões é o que eu vou dizer a partir de agora, certo? Para te animar. Né? Spinoza entende a vida como um conjunto de relações do corpo vivente com outros corpos. Procura entender, eu vou repetir, o que é a vida. A vida é um conjunto de relações. Viver é estar em relação. Viver é estar em relação. Então, se alguém perguntar para você como vai a vida, a rigor está perguntando como vão as relações que você tem mantido com o mundo. De certa maneira, a vida é no mundo. Portanto, um corpo vive na exata medida que se relaciona. Um corpo vive, né, na exata intensidade com a qual se relaciona. Um corpo vive, né, na exata qualidade com que se relaciona. Porque viver é relacionar-se. Então, quando alguém pergunta para você como vai bem, o que está querendo perguntar, se tivesse lucidez spinozana? As relações que você tem mantido com o mundo têm te trazido efeitos positivos? É isso. Porque viver é... Procura me entender. Você vai dizer, a gente pode fugir do mundo. Não está certo. Você pode fugir de um certo mundo, mas você pega o avião aqui e vai descer em Vladivostok. Quando você chegar em Vladivostok, você não sabe o que você vai encontrar. O mundo. E o que é mais legal, durante o trajeto, você não sabe o que você vai encontrar. O mundo. Não importa o que aconteça, sempre haverá um mundo na sua fuça. O mundo se impõe. Já tinha parado de pensar nisso? Que coisa mais insuportável. Eu quero tirar isso da minha frente. É impossível. Se houver vida, haverá mundo na sua frente. Para tirar da sua frente, eu reconheço. Eu tenho, até no meu site, já ofereci cursos técnicos e práticos para a eliminação do mundo da sua frente. Por exemplo, você pode ligar o carro na garagem da sua casa e pegar no sono. Não tente cortar os pulsos porque é dolorido demais e demora muito, é uma péssima forma, entendeu? Dá um tiro na cabeça, não tenho muita certeza e tal, mas se não for assim, o mundo continuará. E viver é a maneira como você se relaciona com o mundo. Portanto, para viver é preciso se relacionar com o mundo, e para se relacionar com o mundo é preciso encontrar o mundo. Portanto, a vida é uma sequência ininterrupta de encontros com o mundo. Beleza? Show de bola? Estamos indo bem até aqui? Ora, o que significa relacionar-se? Isso é uma boa pergunta. Afinal de contas, todos vocês já viveram relacionamentos. Será que usam a palavra
por usar. O que significa estar em relação com o mundo? No que isso se traduz? Bom, a resposta é: A está em relação com B quando A afeta B e B afeta A. E o que significa afetar? Antes de mais nada, significa modificar, transformar, alterar e assim por diante. Então, isto quer dizer o quê? Que se Clóvis está em relação com o mundo, quer dizer, se Clóvis vive, duas coisas. Clóvis transforma o mundo ininterruptamente e o mundo transforma Clóvis ininterruptamente. É disso que se trata. Eu mudo o mundo me muda ininterruptamente. Em outras palavras, eu sou o resultado dos encontros com o mundo e hoje, né, eu tenho hoje 45 anos, até mais um pouco. Eu tenho hoje 45 anos. E nesses últimos 45 anos, as relações com o mundo que nunca pararam, elas me transformaram. Então, se você quiser saber quem é Clóvis, antes de mais nada, é preciso entender que mundo o transformou até aqui. Tá perfeito? Né? E o que é mais legal, não é só que o mundo não parou de me modificar há 45 anos. Quer dizer que eu não parei de modificar o mundo desde que estou no mundo. Em outras palavras, eu não deixo barato. O mundo me transforma, mas eu também transformo o mundo. Ou seja, como assim você transforma o mundo? Pois é a parte mais difícil de estudar. Muito difícil saber a extensão da tua transformação. Mas, por exemplo, eu dou aula há 26 anos. Pô, eu já tive muito aluno. E eu percebo que por mais insignificante que pareça a minha presença para esses alunos, invariavelmente, quando eles me encontram, eles têm alguma coisa para lembrar das coisas que eu ensinei desde o tempo. Nossa, né? Eu vou pegar a minha primeira turma. Na minha primeira turma tinha Mariana Godoy, tinha César Tralli e tinha, puxa vida, a mulher da meteorologia. A meteorologia da Globo, esqueci. Bom, foda-se. Eu encontro essas pessoas e invariavelmente elas vêm me falar de agenda 7, em espiral do silêncio, não sei o que lá. Eu as transformei. É pouco, mas eu as transformei. Em outras palavras, o mundo tem que me aguentar, diria Zagalo, sábio spinozano. O mundo tem que me engolir. Enquanto eu estiver vivo, eu estarei transformando o mundo. Ah, mas o senhor é um professor que fala para um monte de gente. E quem leva uma vida, digamos, menos agitada? Então vamos pegar um outro caso. Você vai à praia